Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é André Rezende e mais uma vez sejam muito bem-vindos ao nosso querido podcast Canal Corretor. E hoje eu estou com uma convidada aqui muito especial, direto do Rio de Janeiro. Uma honra poder recebê-la aqui. Uma pessoa muito querida, a gente já fez algumas lives. Aliás, a primeira live que a gente fez eu lembro como se fosse hoje. Que conexão, né? Que conexão. Gente, eu estou com a Simone Magalhães, corretora de seguros, treinadora de corretores e mais conhecida como a Fênix do Seguro de Vida. Que alegria! E aí, sim, tudo bem? Uai, adoro! Apresentei certo? Ai, amado, gratidão. Muito amado. Bom, né? Muito bom estar aqui com você. Muito bom estar em São Paulo, que eu amo essa terra, adoro essa terra. Gratidão, amado. Parabéns pelo trabalho que você faz. Muito bom estar aqui. Obrigado. Manda, o que a gente hoje tem para compartilhar aí, para falar? Bora falar. Eu gosto desse modelo do podcast aqui, né, Ci? Porque isso aqui é uma cauda longa, vai ficar registrado, vai ficar perpétuo, a galera vai ver, vai rever. E sempre com aquele cunho de educação, de dar insight, de trazer alguma coisa que, poxa, ó, isso aqui é legal, mas lembrando, né, a gente sempre fala pra nossa audiência aí, a galera que escuta, coloca em prática, né? E vai ajustando de acordo com a tua realidade. Vamos falar bastante aqui de como agregar o belíssimo seguro de vida na carteira de automóvel, que pode ser outros seguros também, mas falo do auto porque a grande maioria acaba vendendo automóvel, né? Então a nossa ideia, a nossa conversa vai se pautar nisso, que eu sei que você é bastante especialista nessa parte aí de como agregar essa carteira, fazer essa venda cruzada, cross-selling, tem vários nomes que a gente pode dar, né? Mas antes, eu gostaria muito de ouvir, cara, assim, como é que você surgiu no seguro, né? Porque direto eu vejo algumas postagens que você faz aí de seguradora que você passou dando treinamento, né? De formando corretores. Mas antes disso você foi, de fato, você começou como corretora, protegendo famílias. Como é que surgiu? Como é que foi esse interesse? Foi do nada? Foi recomendação? Foi porque tem alguém da família? Conta pra gente aí, como é que iniciou? Vamos lá. Bom, eu comecei nessa área em 2004, ou seja, 18 anos atrás. Tá. Numa época onde a minha vida estava bem estranha, sabe? Tava tudo bem complicado, passando por muita dificuldade financeira, inclusive. Morava aqui em São Paulo, voltei para o Rio. A gente estava aqui há 3 anos de volta no Rio. E eu comecei que precisei voltar para o mercado de trabalho, né? Porque quando eu fui mãe, eu decidi parar de trabalhar porque eu trabalhava em São Paulo em Diadema. E com 2 bebês pequenos, eu falei, cara, não vai dar, né? Aí decidi ser mãe. Só que a gente não podia imaginar que a gente teria uma reviravolta financeira. Mas enfim, nesse meio tempo, tentei muito voltar para o meu mercado. Eu sou formada em marketing, cheguei a gerente de produtos numa grande indústria de cosméticos aqui. Que legal. Em São Paulo. Trabalhei em agência de propaganda, sou relações públicas de formação, com especialização em marketing, agora marketing digital. É uma área que eu sempre curti muito. Só que eu não consegui, André. E aí eu falei, gente, o que eu sei fazer? Vender. Eu sou vendedora desde que eu me entendo por gente. Eu vendia catálogo de Avon, sabe? Sei. Eu gostava dessa coisa, da liberdade de você vender e ganhar dinheiro. Sempre gostei, sempre achei que venda tem isso. E aí eu fui, enfim, entrei como gerente de um shopping. Tive loja já, tive comércio, né? Retomei minha vida trabalhando como gerente de uma loja muito legal no Rio. Nesse meio tempo, um amigo falou assim, tem uma oportunidade para você numa grande empresa de cosméticos no Rio, para você voltar a ser gerente de produto. Eu falei, opa, vamos embora. Um outro amigo, tem uma grande oportunidade para você, acho que tem tudo a ver com você. Uma empresa aí americana, tá chegando no Brasil, um negócio novo de venda, você vai se dar bem. E aí eu fui nos 2 processos, que era a Prudential na época, né? Você participou dos 2 para ver o que você... Eu estava indo nos 2 processos, André. Seguro de vida, nunca tive. Nunca nem sequer podia... Assim, sabe? Nem banco que chegou a oferecer, nada? Não teve, né? Nada. Até que, durante o processo de entrevistas, teve uma redação que a gente tinha que preencher. E nessa redação foi algo que foi ali eu decidi, porque fez a fundo entender que a minha própria história de vida foi o motivo pelo qual eu faço o que eu faço desde 2004. Eu perdi meu pai com 13 anos, de uma forma muito violenta. E
Nessa redação, a gente tinha que colocar o seguinte: você vai morrer daqui a 3 dias. O que você faria hoje? Uau! E naquela noite, eu não dormi. Eu fiquei na varanda. A gente morava num apartamento que tinha uma varanda. Eu passei a noite em claro. Chorei pra cacete. Chorei muito. Porque o momento que eu estava vivendo era um momento muito difícil. Do ponto de vista financeiro, com 2 filhos pequenos. E eu nunca tive seguro de vida. E meu pai, quando faleceu, deixou um suporte financeiro para minha mãe. Minha mãe nunca trabalhou, André. Minha mãe tem 76 anos. Minha mãe nunca trabalhou. Quando o papai morreu, eu tinha 13, minha irmã tinha 11, minha mãe tinha 37. Então eu falei, cara... Super jovem, né? Muito jovem, linda, maravilhosa. Então eu falei, se eu, que passei por isso tudo, nunca parei para pensar no que é a importância, a relevância de ter uma proteção financeira, de fazer um seguro de vida, quantas centenas de milhares de pessoas podem ser como eu. E eu falei, esse negócio é para mim. Na hora se sentiu. E aí eu fiz a redação, porque meu ex-marido nessa época falou assim, e aí, você vai decidir quando? Eu falei, na hora certa. Aí nesse dia eu acordei, quer dizer, eu acordei não, né? Quando ele acordou, eu falei, decidi. Ele decidiu o quê? Eu falei, eu vou trabalhar na Prudential, eu vou vender seguro de vida. Ele está maluca? Eu falei, não, eu não tô maluca. É uma grande oportunidade, não só do ponto de vista profissional, é uma grande oportunidade financeira e é uma grande oportunidade de eu descobrir missão, propósito, sabe? De ajudar pessoas. Então, ali eu decidi. Só que eu não tinha rolado a entrevista ainda. Mas eu sabe quando você sabe que aquilo vai acontecer? Então, quando eu cheguei na entrevista, eu tinha certeza que eu ia passar. E aí, enfim, foi um início difícil, turbulento, porque um mês antes, eu estava de aviso prévio, né, de onde eu trabalhava, teve um incidente lá no Rio de Janeiro, teve uma guerra do tráfego lá no Rio, né? 2 favelas, etc. Eu estava descendo não sei se você conhece, a Niemeyer, e eu fui parada numa blitz falsa, que era já do tráfego. E passei, foi horrível, André, foi horrível. Nossa. Uma metralhadora passando aqui no meu nariz. Nossa. E eu falei, caraca, meu Deus, seguro de vida, e aquela coisa, sabe? Eu falei, meu Deus. E aí, no dia seguinte, quem foi manchete do jornal? A esposa do meu futuro gerente. Ela foi baleada nesse. Nossa. Então, cara, eu comecei no seguro de vida de um jeito que, assim, era injeção na veia. Eu vi uma pessoa receber, que foi a pessoa que me formou, uma das pessoas que eu devo muito do que eu sei, que é o Renato Magalhães, que hoje está na Icatu, né? Ele acabou de ser convidado para ir para Icatu. Então, é uma pessoa assim, a qual eu tenho um profundo respeito. E ele me ensinou o que era de verdade. Proteger pessoas. Missão. Propósito, sabe? E eu acho que isso eu trago até hoje. Mesmo hoje, né, mudei um pouco a minha rota, mas isso eu trago muito forte. E aí, sim, fiquei 11 anos na Prudential, fiz uma carreira muito bacana, decidi sair por opção, porque eu entendi que o negócio não era mais para mim, tá? A gente estava num momento onde eu precisava, eles me cobravam uma exclusividade de um business que não era mais exclusivo pra gente. Tá. E eu falei, não quero, e o mercado pipocando, né? O mercado pipocando, e muito produto novo surgindo, e muita seguradora nova surgindo. Nesse meio tempo também eu trabalhei como agente de viagem um tempo, que era assim, a coisa que eu mais amo fazer na minha vida. Óbvio, amo estar com a minha família, Sim. amo os meus filhos, mas eu amo viajar. Eu amo viajar. Dá pra perceber no seu Instagram. Eu amo viajar. Eu tenho um projeto, inclusive, de poder morar fora um tempo. Que legal. Depois que meus filhos se formarem, Se Deus quiser, eu vou conseguir. Vai sim. E então, aí eu falei, cara, vou agregar, trabalhar um pouco com o que eu gosto, né? E vamos aí. Só que a carteira na Prudential não é nossa, é da empresa. Então eu saí literalmente deixando uma carteira. Começando do zero de novo, né? Do zero. Quer dizer, do zero não, né? É. Do zero não. Porque eu não eu tinha
o conhecimento. Do zero que eu digo de cliente ali, né? Sim. De cliente... Quer dizer, o cliente era da empresa, porém eles eram meu cliente. Sim. E aí o que eu fiz, André? Eu fui fazer o cross-selling. Tá. Entende? Só que ao contrário. Foi ao contrário, entendi, Sacou? entendi. Ali eu aprendi o poder que havia de você utilizar uma carteira de clientes para agregar novos produtos, mesmo que esse cliente, essa carteira não fosse mais minha, não me pertencesse. Ok? E aí eu fui trabalhar produtos que eu até então não sabia, não podia. E fui agregando seguro de saúde, previdência, seguro viagem. Eu faço muito seguro viagem. Muito. Talvez, né? Porque eu gosto de viajar. Você tem uma sinergia, trabalhei um né? tempo, né? Com essa parte toda de como agente de viagem. E dali eu fui começar a ser corretora de seguros. Porque até então eu não era. Tá, entendi. Eu era vendedora. Entendi. Sabe? E aí, nisso, entra o Sérgio Mendonça na minha vida, meu amicíssimo, meu padrinho de casamento, somos muito amigos. Foi um dos meus primeiros clientes na Prudential. E aí ele chegou e falou assim, o que você está fazendo? Aí eu expliquei para ele, ele falou assim, vem aqui bater um papo comigo. Aí fui. E assim nasceu o Tropa de Elite, né? Foi um primeiro grande projeto feito dentro de uma seguradora de ramos elementares para formar corretores que não são especialistas em seguro de vida, mas para poder ensinar, através de um método, como vender seguro de vida na sua própria carteira, né? E foi um projeto que deu, enfim, trouxe muito resultado, deu muito certo. Até hoje tem esse projeto, né? Ele existe até hoje, né? Assim, não é o Tropa de Elite, tá? Porque eu acho que, assim, modéstia à parte, se você me permite, por com favor. muita humildade eu tá vou liberado, falar isso. Tá liberado. Não, e com muita humildade eu vou falar isso, tá? O Tropa de Elite foi um projeto construído por uma pessoa que tem chão de fábrica. Entende? Entendo super. Por uma pessoa que vivenciou e que eu me bati no liquidificador muitas vezes, André, para poder pegar o que eu sabia, transformar de forma didática, para ensinar, para conduzir essa pessoa para ter resultado. Então, assim, foi um negócio que eu falei, cara, eu não sabia que eu tinha essa capacidade. Eu não sabia. Eu me descobri ali uma pessoa diferente, sabe? Uma profissional diferente. E engraçado, porque eu sempre quis ser professora quando era criança. Olha só. Professora e jornalista, eram as duas profissões que eu falava, sabe, que eu achava legal. Pô, eu queria ser jornalista, vivia entrevistando o povo na minha casa, o povo na minha família. Era meio... fazia isso. Caramba, eu curtia. Então, assim, nasceu essa Simone, corretora, sim. Quando a gente, né, entra numa seguradora, eu tirei minha SUSEP, eu suspendi a SUSEP, encerrei CNPJ, porque eu entendia que aquilo também, da mesma forma como eu, na Prudential era uma puta oportunidade, eu falei, cara, tá entrando uma baita oportunidade aí. Uma grande oportunidade. Por quê? Hoje somos, André, 120 mil corretores, aproximadamente, tá? Quando une SUSEP... pessoa física pessoa com física jurídica, com né? pessoa jurídica, tá? Desses corretores, cerca de 10, 15% trabalha seguro de vida. Então, entendendo que, né? Eu sou, por exemplo, eu sou PJ e PF, né? Eu sou as duas coisas. Então, o que eu entendi naquele momento? Gente, tem um mar de oportunidade aí. Assim como eu entendi aquela Simone lá atrás, que, porra, não tinha seguro de vida, e fala, cara, tem um mar de oportunidade aqui, tem um mar de oportunidade aqui. Sabe? Por quê? Porque a gente está falando de algo que 100% das pessoas precisam. 100%. Por quê? Todo mundo vai morrer, cara. Então, se você conduzir de forma educativa, né, aflorando missão, propósito, cara, tu muda uma sociedade. Você muda completamente uma sociedade. Então, hoje, André, se você me perguntar o que eu faço, sou corretora? Sou. Continuo atendendo clientes, não faço mais prospecção ativa, não faço. Por recomendação? Só por recomendação, atendendo, né, meus próprios clientes, minha carteira. Porém, hoje eu ensino corretores como
aumentar faturamento, criar renda recorrente através do seguro de vida e cumprir seu papel social, sabe? Porque é o único produto que você, de fato, transforma a vida de uma pessoa. Por completo. Porque ele envolve situações que, cara, tira o chão. Pô, se o teu carro for roubado, ok. Dane, você vai ficar sem carro, vai andar de metrô, vai dar seu jeito agora. Se o seu carro for roubado e ainda assim o dono do carro tomou um tiro na cabeça e morreu, é o caos. É outra história, né? É outra história. É o caos. Então eu trouxe pra mim, sabe? Assim, e quando eu falo isso... E aí foi curioso, né? Porque quando eu tava na Porto, eu tomei a decisão de sair. Porque... Sei lá, acho que na época eu queria mais. Entende? Chegou no teu... É uma janela de oportunidade, você fez o que tinha que fazer. Falou, cara, preciso ir além. Vamos além. E vamos sem bandeira. E aí eu tomei a decisão de ir sem bandeira. Por um bom tempo eu trabalhei com bandeira, né? Hoje a minha bandeira é a bandeira do corretor. É a bandeira para poder olhar para ele e falar, olha, não, você vai estar com a seguradora tal, você vai estar com a tal por causa disso, disso, disso. Eu consegui desenvolver um método de entender muito do business do cara. Sabe? Então, eu acho que esse olhar, acho que por tudo, né, André? Quando a gente trabalha com pessoas, a gente entende muito de pessoas. A gente tem um outro olhar da vida. Então é isso, é um pouquinho assim dessa trajetória ao longo desses 18 anos. Boa trajetória, né? Se você me lembrou, aliás, eu vou pedir para você falar uma coisa aqui que eu tava anotando, mas só para não esquecer o Bom, eu vou ter que fio da meada. Essa carneca fofa. Pô, toma aí, ó. Eu li um livro, tô lendo um livro, na verdade, do Napoleão Hill, que se chama Quem Educa Enriquece. E tem uma parte no livro, eu não vou lembrar a página agora, que ele fala que o corretor de seguros de vida, ele não fala de outro ramo. Vida. Ele fala do vida, que ele vai ser um profissional professor e que se dedicar vai ser um profissional que vai enriquecer. Tem um trecho, meia página, que ele fala só disso. Quando eu me deparei, eu até postei quando eu vi, falei, cara, e você me falando isso agora? Eu falei, pô, lá quando eu era criança eu pensava em ser professor, não sei o que, olha o que você tá fazendo hoje, né? Educando, né? E você utilizou a palavra, você vê que eu fico com um papelzinho aqui anotando as coisas. A educação, né? E você já tinha esse desejo lá atrás, mas não imaginava que fosse fazer isso hoje. E olha esse match, né? Você falando isso me fez lembrar aqui o que o Napoleão escreveu há anos atrás, falando da profissão do corretor de seguro de vida. E que todos precisam, né? É uma coisa que, cara, isso que a gente tá falando de morte, né? Daqui a pouco eu vou até entrar um pouco nisso. Mas mesmo para as outras coberturas, né? Tava ouvindo um podcast esses dias aí, uma mulher falou assim, até gostei, ela falou, a gente tá fazendo um movimento para mudar o nome. Eu até achei que ela ia falar seguro em vida, né? É muito dito. Ela falou, não, é um seguro pessoal. É bonito esse nome, né? Seguro pessoal. Eu falei, pô, legal. Então é uma educação que a gente tem que fazer, que está muito inserida no nosso ecossistema e é muito legal você trazer essa história de tudo que você passou, né? As duas bandeiras e falou, agora a minha bandeira é o corretor de seguros, ainda teve uma né? outra bandeira no meio, né? Que, enfim, não vem ao caso, mas ainda teve uma outra bandeira no meio. Por isso que hoje, porque, enfim, eu tive uma sociedade que na época tinha uma parceria junto a uma entidade de classe, mas que com a pandemia a sociedade acabou. Acabou. Porque não havia cobertura para Covid. Me fala a frase, não, pera, a frase não. Que? A redação que você fez. Você vai morrer daqui a 3 dias. O que você faria hoje? O que você faria hoje? Você vai morrer daqui 3 dias. O que você... Essa frase é muito... Essa frase para fazer essa pergunta, né, para chegar numa redação é muito boa. Isso aí faz parte, inclusive, de uma dinâmica que eu faço junto com os meus maravilhosa. alunos. Você tá dando uma dinâmica aqui que é paga de graça para nossa audiência. Obrigado por isso. Adorei. Adorei. Não, traz muita reflexão. Eu falo muito isso. A minha redação, inclusive, tá no meu Instagram. Gente, se alguém quiser ler... Tá lá? Eu vou ver. Essa eu não vi. A minha redação tá lá. Eu vou ver. A minha redação tá lá. Eu adorei, de verdade, assim. Traz uma reflexão profunda, né? Profunda. Cara, animal. É um negócio... Animal. E assim, já tive pessoas em treinamento presencial, André, que travaram, choraram,
não conseguindo escrever. Eu não duvido. Que tenho alunas minhas que durante o curso não conseguiram escrever. E aí depois, enfim, teve um encontro presencial, né, que eu participei, aí a convite até de um amigo nosso de mercado. E ela falou, naquele dia eu consegui fazer. Eu falei, mas o que foi? O que mudou? Ela, não sei. Acho que você lá falando pra mim, eu consegui fazer. Eu falei, então Estimulou, né? Era incrível. E assim, eu pontuo essa redação, André, porque essa redação mudou a minha trajetória, entende? Ela foi profunda e, ao mesmo tempo, extremamente reveladora. Porque talvez se eu não tivesse feito isso, eu não teria essa coisa que eu tenho dentro de mim com o seguro de vida, entende? E assim, eu até achei que eu ia sair desse mercado. Mas eu voltei. Aí voltou. E assim, então hoje eu entendo, o meu lugar é aqui, é onde eu tô. E educação, se você reparar na palavra, é educar para a ação. Porque de nada adianta, André, de nada adianta você receber uma educação, você receber um conteúdo, você comprar curso, de nada adianta se aquilo ficar só no ponto da teoria. Então, quando você me perguntar por que o Tropa de Elite, porque ali a gente estava, assim, eu sou uma pessoa que eu educo com base na experiência. Entende? Sim, com base total. na vivência, com base na experiência. E outra, o processo que eu aprendi na Prudential, ele é um. De lá para cá, teve muita evolução. De aprendizado, de criar novos processos, porque assim, eu não posso chegar com um corretor hoje de automóvel, que vende só automóvel, e ensinar um processo da Prudential. Não existe. Não existe. Entende? É algo muito distante. E tá tudo bem também, não tem problema. Porém, ele quer aprender. Então, eu tive que formatar isso de um jeito para eu poder ensinar. Entendeu? É isso. E o seu treinamento, horas aí, né? Super profundo. Mas para esse bate-papo aqui, se a gente... a galera que tá acompanhando e tá com esse desafio hoje, né? Tem uma carteira ali do seguro de automóvel, a gente vai trazer o auto aqui como exemplo. Qual é o melhor momento para esse corretor oferecer o seguro de vida para essa pessoa para esses clientes, né, que ele tem de automóvel, por exemplo? Então vamos lá, André. Eu costumo dizer que tem 5 etapas. Tá? A primeira etapa tem que ser uma etapa de planejamento. Porque o que acontece? Não é uma coisa simples você começar a vender um outro produto, seja ele qual for, tá? Um outro produto para uma carteira que já existe. Vou dar assim, por exemplo, vendo saúde e quero começar a vender automóvel. Se você não fizer um mínimo de planejamento, vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, primeira fase é planejamento. Segunda fase é uma fase onde você precisa ter preparação. Preparação técnica, preparação, mapeamento de carteira. Você precisa entender quem é o seu cliente. Você precisa ter... Terceira fase, relacionamento com esse cliente. Porque o que acontece, né? Renova esse seguro de automóvel pelo WhatsApp. A tecnologia, ela é maravilhosa. Sim. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado para ela não tirar da gente aquilo que é a coisa mais importante, que é o relacionamento com o cliente. Que é a confiança que o teu cliente tem em você. Ok, o cliente, mas ele quer resolver tudo rápido. Tá tudo bem querer resolver tudo rápido. Porém, tem produtos que não é no WhatsApp que você vai vender. Entende? Sim. Então, essa quebra de ruptura, ela precisa passar por uma preparação. Ele precisa entender quem é a carteira dele, ele precisa entender quem são os clientes dele. Não adianta eu chegar e falar assim, olha, corretor, vamos lá. Melhor fase para você ofertar? Depende também, né? Depende. Depende muito. Pode ser imediatamente após ele ter feito uma renovação de auto. Pode ser. Tá? Você é super meu amigo, André. Você é meu chapa. André, acabou de renovar teu automóvel. Agora vamos falar de algo que é muito mais importante do que um automóvel, que é a tua própria vida? Vambora? Essa é uma tática. Qual é a outra tática? Espera terminar de pagar. Por quê? Hoje uma parcela de auto, ela tá girando em torno de, sei lá, 200, 300, quiçá 400 pratas, dependendo.
Se ele faz isso em 6 vezes, concorda comigo que aquela grana ele já se acostumou a tirar do bolso? Sim, já se habituou, né? Já tá ali. Oferece logo depois, mas não oferece. Faça um pós-venda, preparação. Faça um planejamento e uma preparação para depois você ofertar. Entende? Entendo. Você acha que nesse ponto aqui, você fazer um parênteses, essa preparação, né, esse planejamento, se o corretor ele não tem ali minimamente uma gestão do que ele tem na carteira, quando eu falo gestão, o cara pode ter isso... No Excel. No Excel. É isso, né? Eu não sei, é uma percepção que eu tenho. Às vezes ele se perde porque não tem esse controle. E aí, como é que vai fazer o item 2 o item 1 e 2, né? Planejamento de preparação. Se ele não tem aquilo na mão... Exatamente. É uma dor grande essa, não é? Muito grande. Uma das dores, André, que eu tive quando eu saí da Prudential, né? Depois de 11 anos, era justamente essa parte de gestão, de software, né? De tudo que tinha. Eu falei, cara, e agora? E agora? E aí eu fui entendendo que eu poderia ter ferramentas que cumpririam esse papel. Então, hoje, se um corretor chega e me diz, eu não tenho CRM, não é desculpa. Não é desculpa, eu vou te ensinar a fazer, não é desculpa. Entende? Total. Não é desculpa. E assim, quem quer faz, cara. Quem quer faz. Quem não quer, vai encontrar desculpa. Vai ficar sempre dando desculpa, né? Quem quer, encontra um jeito, né? Exato. Quem não quer, dá desculpa. Então, eu penso o seguinte, se você consegue planejar-se, se você consegue se preparar, se você consegue se organizar, que esse de todos é o maior calcanhar de Aquiles, se você consegue criar relacionamento, a ação acontece. Tá. Boa. Então temos os 5 aí. Show. É isso. Então, planejamento, preparação, organização, relacionamento e ação. Ação. Boa. Exatamente. Inclusive, um dos cursos que eu tenho, ele é todo montado... Em cima desses pilares aqui. E aí você entra no detalhinho de cada um deles, passo a passo, pega na mão. Aliás, eu sei que você traz muito conteúdo de valor gratuito nas suas redes, né? Quer já falar aqui? Porque eu vou colocar... na descrição, já fala lógico, claro. o que você quiser, porque a gente vai colocar na descrição do YouTube e também das plataformas de podcast. Temos, onde que a galera te encontra? Agora tem o Instagram, que é onde eu tenho a maior força de trabalho hoje. Tá. Tô aprendendo ainda como trabalhar ele, mas enfim, é Simone S. Magalhães. O S é de Santos, né? Porque o Simone Magalhães eu não consegui, mas tá tudo bem. Tem o YouTube, que é um canal que eu tô querendo muito, eu tenho um desejo ardente de poder trabalhar, mas eu ainda não sei, sabe? Mas eu tô aprendendo. Mas já fiz live ao vivo no YouTube, já tenho alguns vídeos lá que estão naquele privado, né? Tá. E agora eu tô começando a fazer uns shorts lá. Boa. Começando a tá entregando bem, viu, o shorts lá do YouTube. Tá entregando. Outro dia teve um com quase 500 visualizações. Então. Do nada, assim. Então eu tô fazendo também, que é Simone Magalhães. Tá bom. Tá? Que eu tô até com terno vermelho. Aliás, nos dois eu tô com terno vermelho. Então, e tem também um Telegram, que é um canal que Telegram é um canal ainda que as pessoas não estão muito acostumadas, né? Tá meio engatinhando. Porém, na última vez que eu abri a turma, que eu abri a turma 2 do curso, que é o Carteira Fênix, que é para ensinar como trabalhar a carteira que já existe dentro da corretora, eu fiz um grupo privado no Telegram e a gente teve trocas maravilhosas lá. Olha só. Super legais. Eu incentivava que eles fizessem os resumos, sabe? Foi maneiríssimo. Que legal. Só que assim, pra entrar no Telegram, precisa me pedir, porque eu tenho que mandar o link. Aí é no teu Instagram, né? A pessoa pede lá. Eu sei também que sempre tem fila de espera nos teus cursos, né? A galera consegue encontrar na sua bio lá pra poder colocar. Uma coisa que eu botei na bio, que eu acho que é bem legal. Eu faço lives toda terça-feira, às 8h30 da manhã. Café com a Fênix. Café com a Fênix. E é todo mundo falando, mas Simone, por que em café? Primeiro porque eu amo... Ai, meu Deus, o microfone, foi mal. Só voltar. Que isso ia acontecer. Primeiro porque eu amo café. E segundo porque eu coleciono caneca. É verdade, né? Porque eu fumava, André. Eu não sabia disso. Eu fumava. E não tomava café. E eu quis engravidar. E eu falei, eu não vou ser uma grávida fumante. E aí, naquele momento, entrou uma Simone que passou a tomar café e que passou a colecionar caneca. É verdade, entendeu? Você tem uma prateleira linda de canecas que passou a colecionar caneca. Então, porque na minha vida, assim, eu tenho uma coisa que as coisas precisam fazer sentido. Tudo tem que ter porquê.
Eu acho que eu devia ser aquela criança pentelha. Por quê? Por quê? Tudo tem porquê. Minha filha, assim, pra caramba. Por quê? Por quê? Tem que fazer sentido. Então, quando eu criei o Fênix, é a Simone. Tá. É a Simone, que se reinventa, que cai, que já quebrou a cara algumas vezes na vida, entendeu? Mas que não aceita a derrota. Pelo contrário, renasce das cinzas e renasce muito mais forte. Boa. Então, tudo isso tem muito a ver comigo, entende? Boa. Então, o Café com a Fênix é toda terça-feira, às 8h30 da manhã. E aí, esse sim, o link tá na bio. Tá. Quem quiser se inscrever, porque a gente sempre manda, né? Ó, vai começar, tamo ao vivo, manda o tema pra ver se a pessoa quer participar ou não. Boa, pra ficar antenado, muito bom. A gente vai deixar na descrição aí pra galera acompanhar também. Aí, curso, André, se você me permitir falar. Claro, por favor. Vai ter uma última turma que eu vou abrir agora em novembro. Tá? Aí a gente encerra e eu volto só em janeiro. 2023. E aí, em janeiro, vem uma roupa, vem uma surpresa. Vem top. Vem mais top. Bom demais. Ô, Si, me fala uma coisa. Quando você dá as mentorias aí com seus alunos, né, as aulas, qual é a recomendação que você poderia passar pra gente aqui em relação às seguradoras que você escolhe, né? Então, imagino que deve ter algum método que você usa, aí, alguns critérios, né, para escolher a seguradora. E na mesma pergunta, você recomenda que o corretor, quando vai fazer a venda agregada ali, a venda cruzada, ele utilize a mesma seguradora que o cliente tem o auto? Ou não? Tem alguma coisa que a gente pode ver aí de insight, alguma dica? Então, vamos lá. É até legal, sabe, André, você me perguntar isso, porque eu recebo muito essa pergunta no Instagram. Simone, qual seguradora que você trabalha? Simone, qual seguradora você me recomenda? Né? Povo curioso, né? E aí, o que acontece? Eu não posso recomendar algo para uma pessoa que eu não sei quem é essa pessoa. Eu não posso, André. Eu não sei a realidade dela. Então, eu não falo. Tá. Eu não recomendo. Eu não falo de corretora, de seguradora a título de, você trabalha com isso, você trabalha com isso, você trabalha com isso. Não. Porém, existe uma recomendação que eu faço que é a seguinte. Seguro de vida, diferente de todos os outros ramos, você não precisa ter trocentas seguradoras. Por quê? O processo de... que eu digo, né? Não é cotar, você não cota seguro de vida, você entrega a solução. Boa. Então, uma vez, se você trabalha com um número reduzido, que você entende, conhece a fundo aquela seguradora que você está trabalhando, você já sabe. Eu tenho um cliente que tem diabetes. Pô, a seguradora A que vai aceitar. Eu tenho um cliente que é policial militar. A seguradora B que vai aceitar. Eu tenho um cliente que pula de asa delta. A seguradora C que vai aceitar. Porque você conhece, sabe? E não precisa, eu não entrego para o cliente escolher. Diferente, né, do carro. Carro eu entrego o quê? 5 orçamentos, né? E o cliente que escolhe. Saúde a mesma coisa. Previdência não. Previdência não é. Previdência é o sistema também muito de você criar solução e recomendar, né? Então, o que eu recomendo? Que tenha 3 seguradoras. No máximo. Eu gosto desse número também, sabia? Mas por quê? Mas isso tem um porquê. Tá, vamos lá. 3 seguradoras sendo 2 especialistas em vida e uma generalista. E por que generalista? Porque você, como corretor de automóvel, por exemplo, saúde, tá? Saúde, a maioria dos corretores trabalha. Bradesco, Sul-América, né? Tô dando um exemplo, ok? Bradesco, Sul-América, 1000, enfim, aí vai com helicóptero, aquelas outras. Poxa, se você tem um cliente que é Bradesco, que gosta, faz sentido, entende? Se você tem um cliente que é Porto Seguro, faz sentido você apresentar. Se você tem um cliente que é Tóquio Marine, faz sentido. Nem que seja por um primeiro, tipo assim, uma primeira abordagem, faz sentido. Porque é algo familiar. E hoje, o que o cliente compra, André? Ele compra confiança. Então, né, Philip Kotler, poxa, os 4Ps, se é um produto que o cara confia, se ele paga por aquele preço, se tem uma marca que ele confia, né, enfim, preço, publicidade, não importa, mas... Por que eu vou... Ai, meu Deus. A pessoa tem que ficar... Você tem origem italiana? Sabe que não, né? Não. Mas todo mundo diz que tem, né? Devo ter, né, André? Devo ter, né? Em algum canto aí da minha vida, devo ter.
Eu falo porque eu também eu fico falando com a mão aqui, ó, direto. Agora eu aprendi muito, né? Com a mão. É porque aqui. Não, aprendi a mão de jornal. Tem que ser aquele braço que vem aqui em cima, né? Pra falar, né? Porque você fica livre. Né? Aqui é mão de Jornal Nacional. Pô, você não tem noção. Nossa, depois, se tiver tempo, eu conto umas histórias engraçadas de abordagem com cliente. Então, enfim, se eu já tenho, né, essa confiança, essa credibilidade do meu cliente com uma marca. E se eu tenho, sei lá, por exemplo, 30%, 40% da minha carteira hoje de auto numa seguradora X, faz sentido. Essa ser a generalista. Tá. Essa que é que eu vou escolher, entende? Entendi. Agora, por que eu tenho que ter 2 especialistas? Porque nem toda seguradora tem o DNA do Vida. Né? Nem toda seguradora entende o Vida. E aí, a gente precisa ter parceiro forte nessa hora. Para fazer underwriting, para poder, né, parar, enfim, exames, acompanhamento, apólice. A língua é diferente. É diferente, não adianta. Então, sim, essa é a minha recomendação. Maravilhoso, tá maravilhoso. Te respondi? Respondi. Total, não, total. Você me fala uma coisa, eu tô curioso. Eu quero te fazer uma pergunta que tem a ver com 2 momentos da sua vida. Ai, meu Deus do céu. A primeira, quando você começou ali como corretora, legal? Você tava ali na linha de frente com o cliente direto, prospectando, né, ativa ali e tal. Qual foi o momento que mais te marcou como corretora de seguros? Depois eu vou te perguntar qual foi o momento que mais te marcou como treinadora de corretores. Como corretora foi meu primeiro benefício pago. Sem sombra de dúvida. Foi de que? De morte? Foi de... Não? Eu fui a primeira life planner da Prudential a pagar o seguro de doenças graves. Ah, é? O seguro tinha recém começado. Essa minha cliente virou o ano, né? Tem aquele negócio de 90 dias, né? Sim. E na sequência, logo depois, ela começou a ter alguns sintomas e ela estava com linfoma de Hodgkins, tá? E aí demos entrada, enfim, a seguradora alegou que ela já sabia o diagnóstico. E eu falei, não. E recusou o pagamento. Eu falei, não. Ela não sabia o diagnóstico, ela não tinha noção do que estava acontecendo com a vida dela e eu vou provar para você. André, eu fui... Não à toa dizem que eu sou advogada, né? Todo mundo acha que eu sou advogada de formação. Todo mundo. Muitas pessoas acham que eu sou advogada. E ali eu baixei toda a minha... Acho que tudo, sei lá. Se algum dia eu fui advogada em alguma outra encarnação, eu baixei ali. Porque eu montei realmente um dossiê de defesa dessa minha cliente. Ela, na época, fazia um tratamento com um dos maiores oncologistas do Rio de Janeiro. Inclusive, foi diretor do INCA. Eu... fiz isso para esse cara me atender, mas isso, ó. Até que um dia eu falei assim, por favor, eu preciso falar com ele, com a secretária. Você tem 5 minutos? Eu falei, basta. Tá ótimo. Aí eu sentei com ele e falei, doutor, fulano de tal, não vou falar o nome dele. Doutor fulano de tal, a parada é a seguinte. O senhor tem uma paciente que não tá mais... Eu acompanhava ela nas químios, André. Foi muito triste, Nossa. Foi muito duro, cara. Ela já não tem mais catéter, o catéter já tá, não tá dando mais, essa menina vai desistir, eu preciso da sua ajuda, ela tem tantos mil reais para receber, eu preciso da sua ajuda, só você vai poder me ajudar. Ele, mas o que você precisa? Eu falei, ela sabia que ela... Quando que foi o diagnóstico? Ele falou, na data tal. Eu falei, em algum momento ela sabia de algo que estava acontecendo com ela antes? Ele falou, claro que não. Eu falei, senhor, escreve isso para mim, por favor. Ele, é só isso que você quer? Eu falei, por favor. Aí ele escreveu, carimbou tudo direitinho. E aí fomos, nesse meio tempo, nossa, foi uma tragédia atrás da outra. O irmão dela foi atropelado na linha do trem. Nossa. Ficou numa cadeira de rodas. Olha, André, tanta coisa aconteceu na vida dessa moça. E aí assim, foi o benefício, ele foi analisado nos Estados Unidos. Pra você ter uma ideia. Caramba. Então foi um negócio que eu envolvi a seguradora toda. Foi grande o negócio, não foi? Foi porque assim, era o primeiro. Era o primeiro, né? Era o primeiro. E eu era muito jovem ainda, eu tava começando na carreira, entende? E eu falei pra mim mesma, falei assim, se eu não pagar esse troço, eu não boto mais os pés aqui. Acabou.
Acabou, Simone. Simone vai trabalhar com outra coisa. Nossa, e você entrou com todo aquele gás, aquela gana, E, assim, né? e eu falei, cara, o meu negócio é pagar benefício. É isso que eu tenho que levar. Enfim, aí saiu, no dia que saiu eu quase infartei, todo mundo tava do meu lado, porque entreguei, na época a gente entregava o cheque em mãos, né? então assim, foi um momento muito emocionante, choramos pra caramba. E na época, o médico falou pra ela o seguinte, você quer congelar seus óvulos? Porque provavelmente você não vai mais poder ter filhos, né? Por conta das químios, etc. Ela falou, não, tudo bem, não sou mãe, não fui mãe até hoje. E, por uma bênção do destino, por uma bênção de Deus, ela hoje é mãe de uma filhinha linda, maravilhosa, que deve estar, o que agora? Uma mocinha. E ela já, tá bem. Tá bem, curada. Que legal, meu, que história boa. Curada. Foi assim, eu me emociono, sabe? Porque aí nessa hora, sabe, André, e eu realizei isso muito cedo na carreira. Porque quando você entrega um benefício, é que você entende de fato o teu trabalho. Que você entende de fato o que você está fazendo ali. Por que você tá? Porque, cara, de boa, nada contra, tá? Mas, porra, legal, meu carro deu PT, bacana. Recebo lá um cheque, vou comprar outro. Beleza, vida que segue. Seguro de vida, a vida segue diferente. A vida, ela muda, né? Você tem rupturas e recomeços, então... Então, enfim, foi realmente um momento que pra mim... Marcou. Puta. Você sabe que Nossa. Essa pergunta eu tô fazendo pra alguns corretores que estão vindo aqui, né? E é unânime até agora, não quebrou. Quando eu pergunto, a resposta é quando eu paguei o primeiro benefício. E é curioso porque a resposta que eu tenho de corretores que não trabalham com vida é outra. Eu tô fazendo essa estatística do André Rezende. Eu pergunto, cara que trabalha com autotransportes, com saúde, a resposta é outra. A resposta é do tipo assim, é quando eu fechei um contrato XPTO, é quando não sei o quê. Nenhum fala quando pagou o benefício. Essa resposta só vem de quem trabalha com seguro de vida. Eu fico arrepiado de falar isso porque eu tô xereta. Eu fico perguntando, então... Não, eu tive poucos pagamentos. Não foram, eu paguei um benefício para uma amiga minha, né? Nossa. Que morreu de câncer. É. Muito duro, cara. É duro demais, muito, né? Muito duro. É muito difícil. Por outro lado, assim, você, sei lá, saber que você pode ajudar, né? Não, marca demais. E como treinadora de corretores, já teve algum momento aí que marcou muito? Como treinadora, nossa, eles vivem me dando alegria, eles vivem me dando... Eu acho, André, que eu tenho muito mais do que aluno. A gente cria uma família. A gente cria realmente uma comunidade, sabe? E assim, saber que, poxa, através do que eu ensino hoje, eles estão podendo fazer diferença na vida de pessoas que estão ganhando campanha, né? Poxa, teve o corretor do Tropa de Elite que foi para Conquistadores. É muito legal. Com um trabalho de 2 meses e meio. Entende? Teve um outro também que foi meu aluno lá atrás, até de Colatina, se não me engano. Ganhou Conquistadores e ele me mandou mensagem: só tô aqui por sua causa, Simone. Olha só. Porra, não tem preço, cara. Sabe? Isso não tem preço. Não sei lá, é indescritível a sensação, entende? Ou de um corretor que chega pra você e fala assim: Simone, na pandemia... Olha, se não fosse você ter me ensinado a vender seguro de vida, eu vou te falar, eu estava quebrado. Porque o que me segurou na pandemia foi a renda que eu fiz. Foi o recorrente. Foi o recorrente com o seguro de vida que você me ensinou a fazer. Senão eu estava quebrado. A quantidade de cliente meu que não renovou auto, porque o auto ficou na garagem, para que eu vou fazer seguro? E agora aumentou pra caramba, né? Também, né? Agora o reflexo, né? Então, assim, esse tipo de saber, sabe? Que... tem tanta história, mensagem assim, Simone, eu nunca vendi um seguro de R$500, gente, pela primeira vez na vida. É isso, de saber que eles estão num caminho, que eles estão fazendo bem e que eles estão... Porque tem uma parada, sabe, André? Seguro de vida, você só muda a sua própria vida financeira se você toma a decisão de mudar a vida financeira de outra pessoa. Porque se você não tomar essa decisão de mudar a vida financeira do teu cliente, não vai. Muda a tua. Não muda. Bom ponto, hein? Não muda. Porque assim,
O que é mudar a vida financeira de alguém? É você poder ofertar algo que se encaixe no que ela precisa e no que ela pode pagar. E não ficar vendendo seguro de 50 pratas por vender. Sacou? Sim. E seguro de 50 pratas, nada contra, até porque tem famílias que pagando... E assim, eu tenho aluna de banco, de Caixa Econômica. Você não tem noção. Nossa, o depoimento dessa menina é a coisa mais linda do mundo. Ela falou, Simone, eu quero vender seguro de 6 mil, de 4 mil, de 5 mil, não importa. Você não tem noção do que foi aqui nessa agência na época da pandemia. As pessoas chorando, precisando de dinheiro para enterrar e ninguém tinha. Nossa. Então, ok, ela tá cumprindo o papel social dela, vendendo seguro, tá tudo bem. Só que eu vejo corretores, André, vendendo muito menos do que eles poderiam. E aí gera frustração, porque ele não muda a vida da pessoa, né? Faz por fazer, não muda a vida dele, amanhã ou depois cancela, não cria carteira recorrente assim. Verdade. Dá estorno. Então... Tem que focar, né? Se não dá pra... Acho que é um jogo de consistência, né? É, consistência, disciplina, muito tesão e foco. Sabe o que eu aprendi sobre foco, André? Foco não é isso aqui. Foco é deixar de olhar isso aqui. É totalmente diferente, sabe? Semana passada, acho que até estava com umas amigas. Poxa, caraca, você tá sumida. Eu falei, gente, eu estou, desculpa. Eu preciso dizer não por um tempo para determinadas coisas, para poder... Eu tô com a minha energia totalmente direcionada. Então, eu estou dizendo não pro que tá... Entendeu? Perfeito, é isso. Então, é isso. Eu sei que dá trabalho, André. Corretor de automóvel tem muito trabalho, tem sinistro, tem um operacional puxado, tem uma parada que é difícil, cara. É difícil. Mas, como é que o cara que tá no banco, que tem um monte de gente para atender, que tem gente reclamando, como é que ele consegue vender? E tem um monte de produto, né? Tem meta de um monte de produto, uma né? Porrada, né? Como é que ele consegue vender? Sabe por quê? Porque ele oferece. Tem um ponto, né? Ele tem um... exato. Porque ele foca. E porque ele tem meta pra bater. E aí ele vai e faz. Entendeu? Eu escuto às vezes dos corretores isso aí, mas pô, falar isso, né, pro cara, vou abordar desse jeito. Falo, gente, se você não fizer, outro vai fazer. O cara que tá focado, ele vai lá apresentar pro teu cliente. É simples assim. É o que a gente sempre fala, né? Eu já tive no começo, quando eu fazia essa comparação, eu errei muito em falar assim, ó, não, para de vender automóvel, vende vida. Eu errei muito quando eu falava isso. Até que me caiu a ficha. Eu falei, cara, porque eu nunca vendi automóvel, então eu tava falando, é uma falácia. Quando eu comecei a entender a importância da carteira de auto, e aí você usa uma palavra que é crucial. Qual? Agrega. Agrega. Não troca. Você tem que agregar. E essa palavra, ela faz toda a conexão quando a gente fala de cross-selling, né? Porque a gente sabe da importância, tem muito corretor, e até o cara se formando assim, né? Às vezes eu pego um aluno lá, não, André, eu tô me formando porque eu quero focar no seguro de automóvel. Eu nunca vou falar pro cara, não faça isso. A minha responsabilidade enquanto educador é falar, cara, o seguro de automóvel é importante, você vai vender ele mais rápido, as pessoas vão te procurar, a sua família vai falar assim, cota pra mim, é normal. Só que você tá começando numa área, começa a ter uma cabeça já de empreendedor, uma mentalidade médio e longo prazo. Isso. Se você conseguir trabalhar com automóvel agregando um produto recorrente, e o Vida é um deles, maravilha. Porque se ficar só aqui, na primeira dor de barriga que dá, a gente sabe o que tem, né? Então, é muito legal você trazer esses pontos, porque eu acho que tudo isso tá ligado muito à mentalidade do cara, né? De saber que ele vai ter que ter mais disciplina, que o seguro de vida é um produto ciumento, se ele não dedicar tempo pra ele... eu falo muito isso, né? O seu Vida é muito ciumento. Gostei. O cara tá no Vida lá... Meu, se você não dedicar 1h30, 2 horas do dia pra ele, ele vai... Não dá pra... Não pode. Não pode. Tem que dedicar tempo lá. Porque tudo isso tem a ver, né? Então é muito legal quando você traz essas características, esses comportamentos, né? O foco é saber dizer não para as outras coisas e focar naquilo que é importante. E tem gente que vai falar, não, eu quero ficar no automóvel, eu quero ficar no residencial, e tá tudo bem, né? Tudo bem. Tá tudo certo. Agora, ainda assim, sabe, André, eu acho que mesmo um corretor, por exemplo, eu quero ser
totalmente especialista em automóvel. Legal. Eu tenho um aluno que ele é especialista em moto. Ele é especialista, realmente ele tem, né? Quando você se torna um especialista, você sobe de patamar, ok? Porém, quando é que você ganha autoridade? Quando você é realmente especialista em algo que não é todo mundo que faz. É isso. Perfeito. Entende? Então, tipo, eu tenho milhares de pessoas que fazem auto. Eu tenho poucos que fazem vida. Poucos que fazem previdência. Né? Previdência, quando você aprende a vender, nossa, você vai montar uma carteira aí de 30 milhões, de 50 milhões. Vai montar e vai ter também uma renda recorrente por conta disso, entende? Então, o cara que quer ser especialista, tipo assim, o cara que decide que vai ser especialista em algo, a probabilidade dele ganhar mais é muito maior. Vou abrir mão de determinadas coisas? Ok, vou abrir mão de determinadas coisas, porque também não dá pra... Né? Quem faz tudo não faz nada. Verdade. Né? Então é isso, sim. Mas o agregar... Porque eu falei, cara... Porque eu escutava muito isso no mercado. Não, eu fui um dos... Eu confesso, falava errado. Vamos migrar a carteira. Migrar a carteira, isso. Migrar a carteira. Eu falei, opa, migrar a carteira. Eu falei, não. Não é migrar. Vamos agregar. Não, você foi e André, perfeita na... Vou dar uma dica aqui, tá? Hoje um corretor de automóvel que agregar, pega a carteira dele, 20% pro Vida, ele vai faturar mais do que ele fatura no auto. 20%? 20 a 30%. Boa. Bom número. 20 a 30%. Por quê? Porque é algo que ele vai construindo ao longo do tempo, entendeu? Entendi. Com o passar do tempo. Porque aquela carteira de automóvel, ela não é fixa. E assim, a perda que a gente tem do Vida é muito pequena. Sim. É muito pequena. Existe uma persistência alta de apólice no Vida se você faz o trabalho bem feito, né? Exato, direito. É verdade. Então, se ele focar, cara, 30% da carteira dele. 30% da carteira para agregar o seguro de vida, meu amigo. Já começa a virar o jogo de uma maneira muito positiva, né? Não faz do dia para noite. Não faz. É uma mentalidade de médio e longo prazo, né, Cid? Mas é uma mentalidade de médio e longo prazo, dá para fazer. E estimando aí, né, a gente tem uma média aí de cliente de permanência de 10 anos. Nossa, maravilhoso. Pô. Que papo gostoso. Ó, quando você vier a São Paulo de novo, você me fala, porque a gente vai gravar mais, tá? Assim, eu sempre gosto de finalizar com uma frase dos meus convidados. Ai, meu Deus do céu. Pode ser uma frase, um pensamento, uma palavra. É por sua conta, mas lembrando que tem uma responsabilidade muito grande, tá? Isso que você vai trazer agora, ela vai ser traduzida simultaneamente para o planeta. Todo mundo vai ouvir, vai ver. Inclusive, depois a gente coloca lá, né, nos cortes às sextas-feiras, que são as nossas sextas lá abençoadas, lá, né, próspera. O que você traria de mensagem sobre proteção? Aí você quer mandar para alguém específico, quer mandar para todo mundo, quer mandar para corretor? Fica à vontade. André, sobre proteção financeira, eu acho o seguinte, eu acho que nenhuma criança tem o direito, cara, de perder o poder de escolha. Nenhuma. Nenhum pai, nenhuma mãe que se preocupa de fato com o futuro do seu filho tem o direito de tirar um poder de escolha, sabe? E a gente vê que isso acontece demais. Só que eu puxo essa responsabilidade para mim. Eu sempre puxei essa responsabilidade para mim desde o início. Então, se eu puder deixar uma mensagem, assim, corretor, tá no teu colo. A responsabilidade é sua. O teu cliente não vai comprar se você não tocar o coração dele, se você não mostrar o que ele precisa fazer. A gente protege tanta coisa e a gente não protege o mais importante, que é o futuro das pessoas que a gente mais ama. Então, eu acho que... Por isso que eu sou tão... assim, trabalhar com seguro de vida, André, é amor, cara. É amor, é cuidado, é carinho. E dá grana. Entende? E dá dinheiro, e você pode mudar a vida da sua família. Gente, quando comecei nisso, eu tava ferrada. Meu ex-marido tinha quebrado, eu tava com meus filhos morando na casa da minha mãe. Cara, então assim, as coisas
dá certo, você consegue. Se eu não tivesse feito um colchão, eu jamais estaria fazendo o que eu faço hoje, André. Jamais. Jamais poderia fazer o que eu faço hoje, entende? Não teria condições financeiras de fazer isso. Por quê? Porque as coisas não acontecem da noite para o dia. Não acontecem. Então, se eu puder deixar uma frase, né? Seja o guardião do teu cliente. Ofereça. Não precisa ter vergonha. Vai aprender, não sabe? Vai aprender como fazer. Mas ofereça. Muito bom, hein? Aliás, aproveita para seguir, né? Você lá nas redes, porque você dá muitas dicas ali, tem muitas recomendações, muito do caminho que o corretor normalmente está começando ali, né? Como fazer. Então aproveite, está na descrição aí, assim já colocou todos os endereços. E quero te agradecer mais uma vez, viu? Nossa, muita gratidão. Fico muito feliz, fico honrado, fico lisonjeado. Você fico. Direto do Rio de Janeiro, obrigado. Eu também fico. Obrigado pelo papo, anotei várias coisas aqui. Que de aula. Tá vendo, né? Você vê aqui fazendo vários rabiscos, porque de fato a gente aprende demais. Suas considerações finais, quiser mandar beijo, abraço, essa câmera é sua agora, fica à vontade. Agora chegou a sua hora de trazer o seu recado final. Lá. Gente, não sei bom, então vamos lá. André, amado, gratidão imensa, parabéns pelo trabalho que você faz, acima de qualquer coisa, parabéns pelo trabalho que você faz. Eu acho que hoje a gente tem uma missão, certo? Assim como eu tenho a minha missão, o André tem a missão dele, e é claro que tem foco e objetivo profissional no que ele faz, mas acima de tudo, existe uma missão. Então, se inspira nisso, né? Aproveita conteúdo, porque eu acho que é maravilhoso. Eu acho que hoje a gente está aí numa crescente de conteúdo para seguro de vida. Então aproveita, gente. Aproveita. Vamos nadar de braçada, vamos mudar. Eu quero deixar esse legado. Hoje a gente tem em torno de 20% da população economicamente ativa protegida com seguro de vida. Eu quero poder... O dia que eu morrer, botar lá na minha lápide. Poxa, né? Minha chefa, que muitos me chamam minha chefa, minha teacher, enfim, minha mestra, minha mentora, me ajudou a proteger mais e mais pessoas. Então é isso, gente. Vambora. Seguro de vida, todo mundo precisa. Basta aprender como vender. Só isso. Bom demais. Vamos juntos, né? Bom demais. Tá, amado? Imagina, obrigado você. Vamos colocar a mãozinha aqui, ó. Obrigado, Vamos viu? Carregar esse microfone. E para vocês que ficaram aqui até agora, obrigado. A gente sabe que o tempo é extremamente precioso. Eu tenho certeza que você aprendeu muito, como eu aprendi também, mas especialmente, coloca esse negócio em prática. É isso que vai trazer a sua repetição, perfeição e trazer o teu resultado. Ofereça seguro de vida. Até um próximo episódio. Forte abraço. Valeu!